Vamos para a nossa videoaula 10. Nessa videoaula, vou passar para vocês as instruções para o nosso trabalho. O trabalho consiste em montarmos um portfólio com modelos matemáticos. Então, a ideia vai ser fazermos modelos matemáticos, a princípio com funções lineares, e nosso próximo tópico será com outras funções. Então, modelos matemáticos, cada um vai construir quantos quiser e os modelos que quiser, tá? Claro que depois eu vou avaliar de acordo com o nível de dificuldade e a quantidade de modelos que vocês construíram. Qual é a ideia desses modelos matemáticos, ou o que são modelos matemáticos? A gente vai ter aqui no livro vários exercícios onde a gente já resolveu e usamos situações do mundo real e trabalhamos com elas. Fizemos exercícios sobre custo de fabricação, 2, dívidas de crédito, aluguel de automóvel, vários exercícios que trouxeram situações do mundo real que são explicadas por modelos matemáticos. Então, primeiro, eu quero colocar para vocês o seguinte: a gente sempre vai iniciar com algo muito fácil, algo muito simples. Então, a gente precisa sair daqui para conseguir compreender, depois de um longo caminho, nem sempre linear, muitas vezes tortuoso, para a gente conseguir chegar em algo mais complexo. Então, se vocês pensarem em começar o trabalho de vocês aqui, querendo fazer um modelo linear extremamente complexo, acredito que o grau de dificuldade vai ser muito grande. Então, a gente tem que começar com um modelo simples e nesse caminho a gente vai construir uma ideia, a gente vai construir conceitos que vão nos ajudar a pensar. Então, a gente trabalha pensando no raciocínio que nós estamos usando nesse caminho, não exatamente o caminho que nós estamos percorrendo. Talvez um modelo como esses que vocês vão fazer agora, vocês nunca vão usar na vida de vocês, mas o raciocínio que vocês usaram para construir ele, o conhecimento que vocês construíram fazendo esses modelos, é o que vai ser o diferencial, certo? Pensando naquela nossa biblioteca, a gente vai ampliar e muito a nossa biblioteca de conhecimentos agora. Então, vamos lá. A ideia do portfólio, vou fazer para vocês um primeiro modelo para vocês entenderem o que é. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu acabei escrevendo, deixando pronto a escrita, tá? Então, a gente vai fazer os primeiros modelos com funções lineares. Então, a primeira delas, como foi o exemplo que eu expliquei na aula aquele dia, quando a gente fez uma videochamada, uma reunião, enfim, lucro com a venda de abacaxis. É uma expressão extremamente simples, tá? Então, esse lucro com a venda de abacaxis vai ser, vou fazer um modelo para isso. Estou vendendo abacaxi, quero modelar essa venda. Então, tenho que ter o quê? Preço de venda do abacaxi. Então, eu vou registrar. O preço de venda vai ser R$5 a unidade de abacaxi. Vou chamar de X, tenho que ter uma variável, né? Aquilo que está variando. Eu vou chamar de X e ele vai representar o número de abacaxis que foram vendidos. A minha função vai ser o lucro com a venda de X abacaxis. Eu vou dar um nome para ela, vou chamar essa função de f de x. Quando eu olhar para ela, eu vou entender ela como o lucro com a venda de X abacaxis. O que eu vou querer que vocês descrevam? 3 informações serão importantes. Qual vai ser a nossa função? Quem é o domínio dela? Quem é o gráfico? Essas 3 informações são necessárias desde o início. Então, qual vai ser minha função? Bom, ela é simples. Se eu vender um abacaxi, posso colocar aqui. Se eu vender um abacaxi, eu vou ganhar R$5. Se eu vender 2, vou ganhar
R$10. Aí vocês vão se perguntar, de onde vem o R$10? Bom, eu fiz R$5, que é o preço de um abacaxi, vezes os 2 abacaxis que eu vendi. Se eu vender 3 abacaxis, vou ganhar R$15. Sim, de onde veio essa conta? De R$5, que é o preço do abacaxi, vezes 3 abacaxis. Então, se eu vender X abacaxis, eu vou ganhar quanto? R$5 vezes o valor dos abacaxis. Essa é a minha variável, esse é o meu lucro. Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui a nossa função f de x igual a 5x. Agora, que tipo de número esse valor de x aqui pode assumir? Se eu estou vendendo abacaxis, eu posso vender 1, 2, 3, 4, não posso vender 1,5. Então, o meu x tem que ser um número natural. Lembra dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Números inteiros e positivos. Naturais. Então, eu tenho que dizer qual é a minha função e para qual valor do x ela pertence. Para qual conjunto o x pertence. Na hora da gente fazer o traçado do gráfico, a gente vai colocar aqui embaixo sempre a nossa variável, que vai ser o nosso x, e aqui o nosso lucro, que nesse caso é dado em reais. Então, vamos fazer a representação. Se eu vender nada, lucro nada. Se eu vender 1, lucro 5. Se eu vender 2, meu lucro vai ser 10. Se eu vender 3, meu lucro vai ser 15. Se eu vender 4, meu lucro vai ser 20. Lembrando da graduação que eu já dei para esses 2 eixos, né? Como eu sei que a cada abacaxi vai custar R$5, eu vou graduar cada linha como sendo 5 unidades. E aqui, de uma em uma. Posso fazer um traçado unindo esses pontos? Não, não posso, porque os meus abacaxis são vendidos por unidade. Claro que em alguns lugares a gente pode ter esse gráfico feito como um traço, porque a ideia é mostrar que ele está crescendo, certo? Então, aqui a gente tem a representação gráfica. Aqui eu posso colocar os novos pontos, mas eu não tenho pontos para cá, não tenho valores aqui no meio. Esse seria a representação exata do gráfico dessa minha função, onde eu estou representando o lucro para venda de abacaxis. Qual vai ser a taxa de variação e o valor inicial? Isso aqui também, em todos eles, vocês devem ter. Eu vou ter taxa de variação, vou querer que vocês coloquem a taxa de variação e o valor inicial. Bom, o valor inicial é sempre o valor no eixo Y, ele vai iniciar no 0. Ou a gente pode trocar e colocar isso aqui para ponto inicial. Ponto inicial vai ser, melhor, deixa eu colocar assim, ponto inicial vai ser o 0 e 0, o valor inicial é o R$0, é sempre o valor inicial no eixo Y. E a minha taxa de variação, isso aqui é o mais importante que eu tenho nesse trabalho, taxa de variação. Aí vocês vão se perguntar, a cada abacaxi que eu vendo a mais, quanto eu vou ter a mais de lucro? A cada unidade que eu tenho a mais, qual vai ser o aumento que eu tenho no meu lucro? Como ela é uma função linear, esse aumento vai ser sempre o mesmo. Isso a gente já viu lá nas funções lineares, que é uma característica das lineares. Quando eu faço uma unidade para cá, eu aumento sempre a mesma quantidade. Nesse caso, a minha taxa de variação vai ser de quanto? Se eu vender um abacaxi a mais, eu ganho R$5 a mais. Então, eu tenho R$5 por unidade. E ela é uma taxa de variação constante. Ou seja, eu vou ganhar R$5 a mais, R$5 por unidade vendida, constantemente. Se eu vender 10 abacaxis e depois vender 11, eu vou ganhar R$5 a mais nesse 11º que eu for vender. E aí está pronto
o nosso modelo, que é o lucro com as vendas de abacaxi. O que a gente pode pensar daqui para frente? Eu posso vender abacaxi, ou esse modelo aqui vai servir para qualquer... Agora que a gente vai expandir o conhecimento, tá? Esse aqui foi o bem facinho. Então, agora a gente vai ir um pouquinho mais à frente. Eu fiz aqui o modelo vendendo abacaxis, onde a gente tem algo que é vendido por unidade e a gente tem o preço da unidade. Eu posso pensar em não mais vender abacaxis e vender cadeiras ou mesas, em vender um guarda-roupa, em vender um carro. Eu tenho venda por unidade, onde cada unidade tem um preço fixo, certo? E eu não trabalho com desconto, não tenho nada no meio disso. Se vocês quiserem, vocês podem generalizar essas funções lineares aqui, onde a gente vai fazer uma venda para qualquer coisa que tenha um preço de venda fixo e a gente venda ela por unidade. Então, aqui, vocês podem fazer vários modelos desde que vocês troquem o abacaxi por outra coisa. Quem está no interior pode fazer o lucro com a venda de galinha, de dúzia de ovos. Enfim, qualquer coisa que você venda por unidade, você consegue fazer um modelo exatamente igual a esse. A gente pode fazer o segundo modelo, onde a gente vai falar no lucro com a venda de feijão. O feijão é vendido como? Ele é vendido por unidade? Não, feijão é vendido por quilo. Então, a gente vai ter que ter, novamente, um preço de venda, só que agora a gente vai ter, vamos supor, R$ 7,50, não tenho ideia do preço do feijão, tá? Reais por, só que agora a gente vai ter essa venda por quilo, não mais por unidade, como a gente tinha aqui. A nossa variável, a gente pode seguir o mesmo modelo. A nossa variável, vou chamar de x, ele vai ser a quantidade de feijão que foi vendida. E vendida. E a nossa função, agora eu posso trocar o nome dela, vou chamar ela de L de x, vai ser o nosso lucro com a venda. Aí eu vou ter que fazer uma correção aqui. A gente não vai chamar de lucro, a gente vai chamar de arrecadação. Porque lucro é líquido e a gente tá arrecadando. O quanto eu vou arrecadar com a venda, se vai ser lucro ou não, a gente vai ter que ver qual foi o nosso custo. Então, vou organizar, não tinha me dado conta disso aqui. Então, aqui dá para trocar essa palavra lucro pela palavra arrecadação. Porque esse abacaxi deve ter tido um custo, né? Então, para ser lucro, a gente vai ter que tirar ele. Ok, lucro com arrecadação. Então, vamos lá. Quem vai ser a nossa função? Bom, vou chamar o lucro com a venda de X quilos de feijão. Quando vocês estão escrevendo, se vocês fizerem a leitura desse jeito, ela facilita bastante. O lucro com a venda de X quilos de feijão vai ser... Então, vamos pensar. Se eu vender 1 quilo de feijão, vou ganhar R$ 7,50. Se eu vender 2 quilos de feijão, meu modelo vai ser parecido com esse. Só que aqui, ao invés de 5, eu vou ter R$ 7,50. Aqui eu vou ter 15. Aqui eu vou ter o 7,50 vezes o 3. E assim, eu terei 7,50 vezes o X como sendo o meu lucro com a venda de X quilos de feijão. Então, aqui eu terei 7,5 vezes o X. Só que agora, o meu domínio, ou seja, para quem vale essa função lucro? Ela vale para um X, o quê? Um X real, porque agora eu não preciso mais vender 1 quilo, eu posso vender 1,5 kg, então eu posso ter as partes, por isso reais.
Só que esse x tem que ser maior ou igual a zero, porque eu não posso vender um valor negativo. Posso vender no máximo nada, no mínimo nada. Feito o meu domínio, sem muitas confusões. O gráfico, o que eu vou representar? Novamente aqui embaixo, eu vou ter a minha variável x, que agora são quilos. Antes eu não escrevi, mas aqui a gente pode colocar que são unidades. E aqui eu tenho o meu lucro, que não é lucro. A minha arrecadação, que é a função L de x em reais. Ficou confuso agora, né? O L para lucro, mas enfim. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos e assim por diante. Do mesmo jeito, eu vou ter para 1 quilo, 7,5, para 2 quilos, 15. Então, eu vou colocar nas linhas de novo, 7,5, 15, 22,5, porque é 15 mais 7,5, 22,5 mais 7,5, 30. E aqui eu vou ter o meu gráfico. Se eu vender 3 quilos de feijão, 22. Se eu vender 4 quilos, 30. Novamente, os meus pontos estão alinhados. Se eu vender nada, tenho uma arrecadação de nada. Só que agora a gente tem uma diferença. Existem valores aqui no meio, porque eu não vou vender só 1, 2, 3 quilos de feijão. Eu posso vender o feijão em quantidades separadas, quantidades quebradas. Então, aqui, se eu vender meio quilo, o valor vai ser a metade do valor de 1 quilo. Se eu vender 1,5 kg, eu vou ter um valor que vai estar por aqui. Se eu vender 2,5 kg, meu valor vai estar aqui. Então, aqui no meio, a gente tem o preço para valores, quantidades que estão por aqui. Ou seja, a gente tem uma infinidade de pontos aqui no meio, onde representa o quanto eu vou pagar. Esse ponto aqui, no 2,5, não pode estar lá em cima e não pode estar aqui embaixo, porque eu tenho que ter um certo padrão. Na venda, eu não posso comprar 2,5 kg de feijão e pagar mais do que o que eu paguei com 3 quilos, e nem pagar muito menos do que eu paguei para 2 quilos, certo? Porque eu estou comprando mais. Por isso, a gente tem essa noção de que os números vão ficar alinhados. E aqui, então, para a gente não ficar fazendo pontinho, 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 a gente desenha uma reta. Essa reta vai embora, porque eu não comprei só 5 quilos, eu posso comprar quantos quilos eu quiser, e ela começa no zero, porque eu não posso comprar uma quantidade negativa. E tá pronta a nossa representação da função L de x igual a 7,5x. Qual é a nossa taxa de variação? Então, a gente vai pensar, para cada 1 quilo a mais que eu vendo de feijão, o que acontece com o meu lucro? Bom, para cada 1 quilo a mais que eu vendo, pela lógica, eu vou ganhar 7,50 a mais. Então, essa vai ser a minha variação. 7,5 reais para cada quilograma de feijão que eu vender. E isso aqui é constante. Sempre vai ser assim. Meu valor inicial, se pergunta lá no primeiro X que você tiver, se o X for zero, quanto a gente vai ter de lucro se vendermos nada de feijão? Vamos ter R$0. Esse é o meu valor inicial. Qual é o meu ponto inicial? Onde começa o meu gráfico? No ponto 0 e 0. E tá feito o modelo para venda de feijão. Se a gente pensar nele e tentar expandir esse conhecimento para algo um pouco mais complexo, a gente pode ver que tudo aquilo que a gente for vender aquilo, o modelo vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser o preço que a gente vai ter. Então, esse modelo aqui serve para qualquer coisa que você compre ou venda, enfim, por quilo. Vamos trocar as palavras aqui para arrecadação, porque é nessa lógica que eu tô usando, certo? Então, daqui eu quero que vocês pensem em outros modelos e formem um portfólio, certo? Então, aqui eu já tenho o meu mini portfólio de modelos matemáticos, onde nós estamos começando
com modelos lineares. O primeiro modelo que eu apresento aqui é o modelo com o lucro com a venda de abacaxis. Meu segundo modelo, arrecadação com a venda de feijão. E agora vocês vão fazer os modelos que vierem na mente de vocês. Por isso que eu estou lançando esse trabalho, porque a ideia é que vocês mantenham isso no pensamento. E aí, conforme vocês vão olhando as situações do mundo real, fazendo um exercício do livro, vocês podem ir pensando se tem como fazer um modelo de algo que vocês conheçam, baseado nesse aqui. Lembrando que em todos eles eu quero que vocês me apresentem um texto dizendo do que é o modelo, uma função, um gráfico, uma taxa de variação, um valor inicial e esqueci um domínio. Então, esses aqui são as chaves, ok? Vocês vão entregar esse trabalho quando as aulas retornarem, mas a ideia é que vocês vão fazendo. Nosso próximo assunto na aula, que é o que vem agora no livro, ó, que vai ser a aula 11 que eu vou gravar para vocês, serão os modelos funcionais. Então, aqui a gente vai trabalhar basicamente, unicamente com modelos matemáticos, só que agora eles não serão mais modelos lineares. Aqui a gente vai fazer outros modelos. Então, eu preciso que vocês compreendam muito bem o simples para a gente poder chegar no complexo na próxima aula. E esse simples é o simples dos modelos que tem como funções lineares, que é o mais simples da gente entender. Quando a gente for para outras funções, a gente precisa ter mais conhecimento. Então, a gente precisa dominar o fácil, dominar o simples, porque o próximo assunto vai estar por aqui. A gente vai estar a caminho de algo mais complexo, ok? Bom trabalho para vocês, estou à disposição. Qualquer coisa podem me chamar.